Boa tarde, eu sou a Camila Detome, responsável pelos investimentos alternativos dentro do Credit Suisse. Quero agradecer a presença de vocês, pedir para vocês usarem o aplicativo para que a gente consiga ter as perguntas de vocês aqui com os nossos convidados. A gente vai falar de blockchain e criptomoedas. E para dividir aqui esse painel comigo, eu queria chamar Daniel Duarte, que é professor e um investidor de grande sucesso aí de criptomoedas. Também queria chamar o Axel Blickstad, espero que eu tenha acertado, sócio da BLP Asset, e Marcelo Sampaio, sócio da Hashdex. A gente vive um momento, né, que grandes executivos aí do mercado financeiro, grandes escritórios de advocacia e até da indústria resolveram empreender em venture capital, né? Eu consigo entender esse movimento quando a gente vê que algumas startups estão aí valendo mais de $1 bilhão, né? Mas eu queria começar aqui perguntando para o Daniel o que fez você dedicar 100% aí do tempo para blockchain e cripto? Alô, primeiramente, boa tarde. Eu queria agradecer a presença de todos, em especial o Credit Suisse na figura da Camila, de abrir a oportunidade para a gente falar um pouco desse tema que, apesar de ser um tema tão atual, que vai ser tão recorrente nos próximos anos, em termos de mercado institucional, ainda é um bebê que não nasceu. Ele nasceu porque temos hoje 2 gestores que conseguiram vencer todas as barreiras de CVM, todas as barreiras de burocracia. Tem outros brasileiros que operam, são gestores de cripto, mas foram para a Suíça, para Liechtenstein, para Singapura, para Hong Kong, mas que ficaram no Brasil, que estão vencendo todas essas batalhas, são eles 2. Então, primeiramente, eu gostaria muito de parabenizá-los. Eu acho que eles merecem uma salva de palmas, sem dúvida. E agora, eu sou um pouco caso à parte em relação aos 2. Eles são gestores, eles precisam contar o case para a audiência, para vocês um dia investirem neles. E eu já não. Eu estou aqui para contar um pouco da experiência que eu vivi nesses últimos 4 anos, para tentar passar um pouco disso para vocês, e vocês terem uma visão só de um investidor, não necessariamente de alguém que queira que vocês invistam com ele. A minha história com Bitcoin começou em 2016. Basicamente, eu fiz administração de empresas na Fundação Getúlio Vargas, eu fiz direito na USP. Em algum momento, eu comecei a me interessar por escola austríaca, principalmente depois que eu vi aquele filme A Grande Aposta, The Big and Short. Eu vi aquele filme 2, 3 vezes. É um filme que relata o caos no crédito imobiliário americano em 2008 e como depois o governo americano, com uma injeção de liquidez muito grande, fez um modelo que parece que nada aconteceu, né? E aquilo me fez refletir sobre, poxa, a economia, será que carne? Será que o tradicional? Será que esse modelo faz sentido? E me levou para a escola austríaca. E nesse meio, encontrei, por exemplo, o Fernando Urich, que foi o primeiro brasileiro que escreveu um livro, e também professores lá, americanos, italianos, esse mestrado era online, que estavam abertos. Foi uma discussão sem preconceitos. Porque até aquele momento, Bitcoin para mim em 2016 era dinheiro de drogado ou de nerd, que quer jogar videogame e não sai de casa. Eu tinha o preconceito. Quando eu entrei nesse mestrado e comecei a discutir teoria monetária, aquilo foi como uma chave, aquela analogia do buraco do coelho que você se joga, aconteceu literalmente comigo. E ele aconteceu em 2 estágios. No primeiro, eu comecei a conversar e debater e comprei um pouquinho, comprei lá R$1.000. Ah, funciona, chegou, falei, legal. E aí, uns 10 dias depois, por uma das ocasiões do destino, ou daqueles paradoxos onde Deus te dá com uma mão e te tira com a outra, eu sou um fumante idiota, e fui comprar cigarro eletrônico num site em Hong Kong, em 2016, porque aqui no Brasil a Anvisa nos protege de cigarro eletrônico. O cigarro normal está liberado, o eletrônico você não pode, porque ela está te protegendo. Você pode comprar pagando 200% a mais em algum camelô da Paulista. Mas eu comprava em Hong Kong, nesse dealer que chama Fastech. Você pode comprar telefone, computador, o que você quiser. Em 2016, ele começou a aceitar Bitcoin. E aí eu fiz uma conta e falei, poxa, se eu pagar essa conta com Bitcoin, $800 a conta.
eu vou economizar $80, porque eu não vou pagar o IOF de 6,5% do cartão e eu não estou exposto à variação do câmbio, fora o spread de câmbio da Mastercard ou da Visa. Eu falei, nossa, estou ganhando 10%. E aquilo falou, nossa. Deu team. Comecei, como eu fiz GV, também tenho muitos amigos da Graded School, no Santo Américo, comecei a conversar com as pessoas mais ecléticas, que de tudo, ninguém estava sabendo. Aí eu falei com o filho da Rita Lee, o Tui Lee. Ele, pô, eu tinha comprado Bitcoin em 2016, mas essa parada é muito louca, subiu, caiu, vendi, não gosto mais. Mas tem o Ray Nasser, que é outro cara da Graded, que investe. Eu tenho uma ligação longínqua, nunca falei com ele. Mas liguei para ele por falar de Bitcoin, o cara ficou 1h30 comigo. Eu falei, porra, um judeu, filho do Nasser Pai, que vendeu o banco por $500 million, me atendeu para falar 1h30, sem nunca... Pô, esse assunto é interessante. Long short story, a hora que o Trump me ganha a eleição em 2016, no dia, eu falei, eu vou comprar todo o meu dinheiro em Bitcoin, porque se as franjas dos Estados Unidos, tanto Nova York quanto Califórnia, não estão com Trump, eles vão buscar hedge. O Bitcoin é um hedge óbvio para quem estudou. Botei tudo. Eu tinha um apartamento financiado, R$700 mil, 350 mil financiados na Caixa, tinha R$250 mil na XP, tirei R$235 mil e comprei tudo em Bitcoin. Deixei 15 mil lá, só caso desse algo muito sério. Long short history, isso foi de setembro de 2016. Em 2017, as pessoas que eu falava já não me olhavam com cara de louco, dá remédio. Em julho de 2017, começaram a falar que eu era inteligente. No final de 2017, em vez de louco, eu era visionário. O que foi um problema, porque a hora que o pessoal veio falar que eu era visionário, eu estava mandando vender. Só que do mesmo jeito que não me ouviram para comprar, não me ouviram para vender. Deu esse bear market absurdo, em 2018 inteiro, caiu de $21 mil para $3 mil. Chegamos agora em janeiro de 2019, saiu de $3 mil para $14 mil com o storytelling da Libra Coin, da Facebook Coin. Vol absurda. Acabou agora, vai começar um novo ciclo de fundamental importância para todos vocês. Porque antes era discutível se Bitcoin era um safe haven ou não. Depois dos ataques de míssil de Teherã, dos iranianos, a Embaixada dos Estados Unidos, depois dos ataques dos mísseis em Bagdá, e depois do coronavírus, se vocês analisarem esses 3 eventos, se vocês plotarem o gráfico do Bitcoin, vocês vão perceber que não existe nenhum ativo com o rendimento, proteção de crise como isso. O ouro seria o ativo correlacionado mais próximo, mas tem uma performance, no mínimo, 10 vezes pior. Eu poderia estender muito mais, mas o que eu só quero falar, como eu sou um especialista em ciclo, eu percebi que 2018 e 2019 seriam períodos de bear markets. Eu fiz uma coisa muito simples. Já tinha vendido 70% mais, guardei 30%, que ainda era relevante para mim. Eu falei, vou parar de especulação, eu vou viajar pelo mundo e ver no mundo inteiro como estão tratando o Bitcoin. Em 2019, eu dei 2 voltas ao mundo, uma para cada lado, comecei indo para o lado da Nova Zelândia e Austrália, depois fiz o lado da Europa e Israel. Eu visitei 35 países, eu fiquei 290 dias fora do Brasil ano passado. O pessoal muito fala, puta, que legal. É legal até o 100º dia, depois enche o saco. Mas eu posso afirmar para todos nessa sala que se vocês não acreditam em Bitcoin, os brasileiros, os australianos acreditam. Os japoneses acreditam. As pessoas que moram em Singapura acreditam. Só que melhor do que todos esses, um dos que mais acreditam são os suíços, e não é à toa. Obviamente, em termos institucionais, os grandes bancos como o UBS, o Credit Suisse, eles ainda estão numa fase de entendimento e adaptação. Não por acaso hoje esse painel. Mas é algo inoxidável que em pouco tempo, 1, 2 anos, esses produtos estarão nas prateleiras do Credit Suisse. Porque a geração millennial, o Charles Schwab acabou de fazer uma pesquisa que indica que na geração millennial, quem nasceu a partir dos anos 80, o 5º ativo mais investido é um ETF que mimica o preço de Bitcoin da Grayscale. Ou seja, os pais podem não investir, mas os herdeiros investirão. Então, eu acho que aqui, a todos vocês podem investir nos fundos deles, vocês podem comprar ou não Bitcoin, isso é uma decisão individual a cada um. Mas se vocês quiserem ser profissionais de sucesso nos próximos 5 anos, vocês precisam estudar o Bitcoin. Mesmo que para falar que eu sou um idiota e que eu só dei sorte. Mas tem que tirar o horário de preconceito e começar a estudar os fundamentos e as características desse ativo. Eu acho que essa era a coisa mais importante que eu podia falar nesse painel. Muito obrigado.
É comum escutarmos que no mercado financeiro, que blockchain tem futuro, mas as criptomoedas não, né? Então, eu queria perguntar para o Marcelo, você poderia definir aqui para nós o que é blockchain e dizer qual o papel das criptomoedas? A gente pode ter um blockchain não vinculado a uma criptomoeda? Boa pergunta, assim, porque eu vou viajando, tenho viajado bastante o mundo esses últimos anos com a Hashdex, e a gente ouve essa pergunta praticamente em todo lugar, né? Blockchain é tecnologia, sim, ela tem futuro. Cripto, esse negócio não, isso é uma besteira. Bom, então, primeiro, boa tarde a todos. Obrigado, Camila, pelo convite. Axel, Daniel, obrigado por estar aqui nesse painel. Bom, vou começar pela segunda pergunta, e de uma forma muito direta. Pode ter blockchain sem cripto? E a resposta é não. Geralmente isso choca a maioria das pessoas, né? Porque criou essa divisão entre a tecnologia e a cripto quanto moeda, mas, na verdade, a gente faz o paralelo que a gente faz é um pouco como blockchain sem cripto é basicamente você matar a principal característica que transforma a blockchain em blockchain. Né? Pensa um pouco a ideia um pouco uma comparação como se a intranet com a internet. A intranet é legal, você pode ver, enfim, submeter um reembolso, ver as políticas de RH, ver o telefone de algum colega seu de trabalho, mas isso não muda a história do planeta, da humanidade. Assim. A internet não, a internet é completamente diferente, ela muda tudo. Então, essa é um pouco a ideia da blockchain com ou sem moeda que não existiria. Mas, definindo o que é a pergunta, assim, o que é blockchain, eu acho que blockchain já virou um daqueles palavrões, né, assim, que se eu perguntar para várias pessoas vão ter definições diferentes. É um pouco que nem a internet. Né? Se eu perguntar para qualquer um, cada um vai ter uma definição completamente diferente uma da outra. Assim. A minha definição de blockchain é mais ou menos o seguinte. Pensa a ideia de você pegar uma informação e fazer bilhões de cópias dessa informação, entregando essas cópias para mantenedores, computadores ou pessoas diferentes que não se conhecem, não podem ser influenciados. Né? E vamos dizer que a informação é Marcelo, evento Credit Suisse, quarta-feira, casaco azul. Né? E se eventualmente a Camila me pergunta, Marcelo, onde é que você estava na quarta-feira? Eu falo assim, eu estava em Nova York. Eu estava de casaco verde, num evento da Goldman. Aí ela falou assim, não, deixa eu perguntar para a blockchain. Aí a blockchain falava assim, onde é que estava o Marcelo? Aí fala assim, olha, Credit Suisse, quarta-feira, camisa, casaco azul. Cara número 2, mesma informação. Cara número 10, mesma informação. Cara número 1 milhão, 1 bilhão, mesma informação. O sistema, o blockchain vai chegar e falar assim, olha, ela não vai nem me chamar de mentiroso, ela simplesmente vai corrigir a minha informação, dizendo o seguinte, olha, você está com a informação errada e é correta essa aqui, eu estou corrigindo para você. Então, com essa coisa que parece uma mecânica simples, blockchain simplesmente ela consegue fazer uma coisa que nunca foi possível antes, que é você garantir ou escalar a ideia de confiança. Você consegue garantir uma verdade absoluta sobre alguma coisa. E isso é muito transformador, por vários motivos. Mas o ponto de cripto é que esses mantenedores que estão fazendo esse trabalho, ninguém trabalha de graça, ninguém aqui trabalha de graça. Esses mantenedores também não trabalham de graça. E aí o que acontece, basicamente, é que o sistema, essa blockchain, ela remunera esse pessoal por esse trabalho, né, com um ativo que ela não promete que vai valer nada. Ela remunera com o único ativo que ela consegue, porque a blockchain não tem dinheiro, a blockchain não tem cartão de crédito, ela remunera com um ativo que é um código. E esse código, ela não fala que esse código vai valer qualquer coisa, ela simplesmente fala o seguinte, olha, esse código, a maioria dos governos do mundo tentaram quebrar, os maiores hackers da humanidade tentaram quebrar, nunca conseguiram. Então, esse código que eu estou te dando é seu e só seu e de mais ninguém. Você pode ter várias notas, né, assim, do mesmo valor, mas com essa numeração, ela é só sua e de mais ninguém. E aí que depois a gente pode explicar um pouco como é que funciona a mecânica, mas que é basicamente baseado em demanda, mas se tiver demanda, esse preço tem que subir. E é assim mais ou menos que funciona. Blockchain nada mais é. A gente fala aqui no bar, se vocês quiserem impressionar alguém, assim, que é um tema abstrato, né? Vocês falam o seguinte, falam assim, olha, blockchain, mas o que é blockchain? Falam, não, blockchain é uma internet nova. Se a primeira transformou a ideia de informação, essa transforma a ideia de valor. Então, é a internet do valor. E é exatamente minha próxima pergunta para o Axel. Você podia só fazer uma interseção aqui rapidinho? Acho que tem um slide aqui, acho que o Marcelo explicou muito bem. É um tema realmente muito difícil. Não sei se podem botar o primeiro slide. Que acho que explica bem, talvez, onde vocês se sentem agora. Isso eu tirei ano passado, busquei isso no Twitter, não sei quem escreveu, quem é o autor desses 3 círculos, mas
não se preocupem se vocês estão bem no meio, na intersecção desses três círculos. Those who are very confused. Ele realmente é um tema muito difícil de compreender. Eu acho que o objetivo desse painel é tentar migrar vocês para o canto esquerdo no alto, those who get it, né? E isso é um processo, demora um tempo para a gente fazer esse trabalho educacional, mas observem isso, se a gente levar 2 ou 3 de vocês para aquela pontinha lá na esquerda, lá às 11 horas, vamos dizer, vendo um relógio, já é uma grande conquista. E a minha pergunta é, a maioria de nós viu, né, a internet nascer e provavelmente foi a maior revolução da nossa geração. O que o blockchain traz, Axel, de novidade? A gente está vivendo uma nova era da internet? Primeiro, obrigado pelo convite, Camila, não falei isso no início, também muito bacana ter aqui um trader que se deu muito bem, espero que vai se dar muito melhor. E a vinda do Marcelo da Hashdex foi, acho que, a nossa melhor notícia do último ano e meio, porque nós começamos isso em 2018, onde ninguém queria nem abrir a porta para a gente. Hoje a gente vê que os nossos parceiros estão começando a abrir as portas e começando a tentar entender um pouco melhor desse ecossistema. Também agradeço o convite do Credit Suisse, onde eu tive meu primeiro estágio em 1990, depois trabalhei por quase uma década aqui no banco, então tenho muito carinho pela essa casa, agradeço aí a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Como todo esse tema de blockchain, a gente, na verdade, está falando sobre protocolos, então, Camila, de novo, se você me permite, eu vou quebrar o protocolo logo no início e fazer algumas rápidas perguntas para os nossos convidados. Quem aqui já tem ou teve alguma criptomoeda em sua carteira? Ótimo, então um número razoável, bacana. Quem aqui já comprou alguma coisa na internet? Ainda bem, que se tivesse em poucas mãos eu estava preocupado que estava todo mundo dormindo. Quem aqui já usou a Amazon? Ou Uber? Também, ainda bem que está todo mundo bem acordado, ótimo. Mais 2 só. Quem sabe que você pode já comprar coisas na Amazon com cripto, com Bitcoin aceito? Um pouquinho menos, tá bom. E, por último, quem sabe que você pode comprar na Amazon com Fiat, que são o próprio cartão de crédito, e receber rewards em cashback instantâneo em criptos? Ainda bem. Ótimo. Ainda bem que meus sócios não levantaram a mão, que senão não valeria. Mas é isso aqui, ninguém conhece, né? Acho que um ponto é esse. Acho que esse negócio é tão novo, tão incipiente, e tem muito para encaminhar. Então, voltando um pouco atrás, né, quando eu entrei no Credit Suisse, na verdade, no Garantia, em 94, eu estava na área de sales e nós fazíamos relatórios que tinham que ser traduzidos para o inglês e depois enviados para nossos clientes no mundo afora. E, naquela época, não tinha internet. Então, o que a gente fazia? A gente contratava uma empresa de fax, mandava as ligações internacionais eram muito caras, então a gente mandava um fax para uma empresa em Londres, uma empresa em Nova York, que distribuíam esses faxes com os relatórios do banco para os nossos clientes no mundo afora. Bem, é assim como era lá atrás. Passaram-se alguns anos, lá em meados dos anos 90, chegou a internet e a gente começou a poder fazer isso com custo zero. Esse serviço que nós contratávamos custava $2.000 por mês para mandar fax. Chegou a internet, de repente a gente pode mandar os relatórios muito mais rápido, a custo zero. Era a internet 1.0 nascendo, era a internet da informação, onde podíamos mandar arquivos, dados, fazer pesquisas. E essa internet 1.0, acho que demorou uns 10 anos para ficar muito mais útil a cada dia, conforme a demanda vinha, a tecnologia era sendo entregue para você ter aplicativos, facilidades mais fáceis de usar. O browser lá atrás, acho que a maioria aqui provavelmente lembra, era o dial-up, né? Aquele barulhinho horroroso, pipi, 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 demorava, às vezes entrava, não, alguém levantava seu telefone de casa, caía o negócio, era assim. E depois veio a banda larga, veio o avanço das telecomunicações, e acho que a próxima grande etapa da internet foi nosso querido amigo falecido Steve Jobs, né? Que trouxe o smartphone, o iPhone, uns 10 anos depois, daqui a 10, 15 anos depois. E aí acho que a gente começou a ter a experiência da internet 2.0, com os apps, né? Quem hoje saiu de casa e não usou algum app hoje, seja o social media, Instagram, WhatsApp,
Waze, que nessa cidade a melhor coisa que acho que aconteceu foi o Waze, né? Que é trânsito caótico. Então, acho que aqui todo mundo usa esses apps todos os dias. Isso acho que é a evolução do smartphone. E agora, o que é a internet 3.0? É essa que o blockchain vem e traz. É uma internet muito diferente do que a gente viu. É uma internet descentralizada. No início, deixa eu botar esse slide para frente aqui. Você não precisa entender os detalhes, né? No passado, ninguém entendia exatamente o que era um IP. IP, você sabe que às vezes você vê uma mensagem, qual é o seu IP, aí você procura, né? Aquele númerozinho lá. Depois, quando você queria entrar navegar no site, você não escrevia google.com naquele momento. Até vinha o HTTP, facilitou a busca na internet. Depois veio o e-mail, né? O e-mail foi uma coisa fantástica, né? Mas quem sabe como funciona o SMTP, né? Simple Mail Transfer Protocol? Pouquíssimas pessoas conhecem como ele efetivamente funciona por trás. Depois veio o VoIP, né? Skype. Quem não usa Skype? Ou quem não fala pelo FaceTime? Ou quem não fala pelo WhatsApp? Acho que todos nós, no dia a dia, fazemos. Então, quando isso começa a cair no seu dia a dia, sem você perceber que você está usando, isso são todos protocolos, né? E foram protocolos que foram jogados na internet lá atrás por alguém. E o que muda nessa internet 3.0 agora? Passa aqui, mais um aqui. Lá atrás, quem se beneficiou, né? Os protocolos foram jogados, alguns desses que eu mencionei, e as grandes empresas de tecnologia se beneficiaram. Então, foi a Amazon, a Google, o Facebook, Tencent e várias outras, que são as principais empresas hoje. Como elas se beneficiaram? Elas receberam o protocolo de graça e monetizaram em cima dos nossos dados, né? O que essa nova internet permite, que a gente chama, que é, como o Marcelo falou, é Internet of Value, né? É o próximo grande protocolo, na nossa visão, é o MoIP, né? O Money over IP, onde você vai poder transferir algum valor, ou ter um smart contract, alguma coisa que vai seguir o protocolo e vai concluir a transação. E aqui, investindo nesses ativos, você está comprando esses protocolos logo no início. Então, acho que a captura do valor lá na frente é completamente diferente. Os donos dos protocolos, que podem ser qualquer um de vocês, vão se beneficiar se o network effect acontece e se esse nosso acaba crescendo para frente. E acho que a última grande diferença da nossa antiga internet para essa de agora é privacidade, né? Teve um painel mais cedo que eu acabei escutando, de data privacy, e falam, né, data is the new oil. E a moça que explicou, ou comentou, falou assim, não é o new oil, né? Não é o novo petróleo, mas é uma nova moeda, né? E se você consegue ter a internet descentralizada, você vai monetizar seus próprios dados. Você não vai dar seus dados e deixar que a Google, Facebook ou qualquer outro dessas grandes empresas de tecnologia monetizam seus dados. Isso é uma diferença revolucionária. Então, vai ser muito interessante como isso vai evoluir para frente. Mas acho que aqui seria um pouco das diferenças da internet 1.0 até a 3.0. Obrigada. Marcelo, mais uma pergunta aqui para você. Como as criptomoedas podem ter algum valor se não possuem lastro? Ou não tem um banco central por trás? E como que o governo pode frear a evolução desse ecossistema? Tá ótimo. Assim, eu não acho que o governo vai frear nada. Eu acho que, eventualmente, ele vai abraçar do mesmo jeito que ele fez com a internet em algum momento. A maioria das pessoas não sabe, mas a internet era ilegal de você fazer qualquer transação econômica na internet até 1993. Ela era destinada apenas para pesquisa e tudo mais. Era um mundo diferente. Não acho que o governo vai frear nada. Eu acho que o governo está no processo de entender o que é isso, quais são os impactos, e vai regular. Eu costumo dizer que a melhor forma de tentar entender o que é cripto e por que esse negócio tem mérito. Eu saio um pouco da ideia de moeda sozinho, porque eu entendo que cripto ativo é maior do que a ideia de cripto quanto moeda apenas. Cripto quanto moeda, que foi um pouco a proposta do Bitcoin, que foi onde essa história toda nasceu, ela para mim, não é muito diferente da ideia do e-mail lá na internet no passado, né? Então, o e-mail, durante muito tempo, foi só o que a gente tinha visto, era tudo que a gente tinha visto da internet durante um tempo até inventar o browser.
E inventa-se o browser, o mundo muda. Então, assim, no momento inventa-se smartphone, assim, o mundo mobile, o mundo muda de novo, cloud, AI, tantas outras coisas. Mas começa numa primeira killer app, naquela primeira coisa. Então, eu acho que a ideia de cripto quanto moeda é um pouco disso. A melhor forma que eu conheço de tentar assim, propor assim, das pessoas entenderem um pouco o que cripto resolve é voltar um pouco na ideia do open source. Eu queria só fazer uma pergunta. Alguém sabe, quem levanta a mão assim, quem aqui nessa sala sabe o que é open source? Pois tem um número bom, assim, tem até mais gente que geralmente eu costumo ver. Assim. Open source, ou código livre, ele vem da ideia lá de trás, lá nos anos 80, quando começou as grandes empresas de software, Oracle, Microsoft, tantas outras, que começaram a mudar o mundo com essa ideia de você, porque o computador começou a ir para as casas, para os escritórios, e você conseguia criar uma coisa que até então era etérea, que me lembra muito a ideia de cripto, mas assim, uma coisa etérea que você, através desse código, que era uma programação, uma vez que você transformava isso num programa físico que estava no seu computador, isso virava um segredo industrial. Quer dizer, assim, aquela programação, aquele código não poderia voltar. Era um pouco parecido com a galinha e o nuggets. Né? Quando a galinha vira nuggets, ela não dá para voltar para trás. Né? Só que um cara chamado Linus Torvalds, né, talvez você já tenha ouvido falar de Linux, ele fez uma coisa muito contraintuitiva na época, que foi a ideia de você fazer o seguinte, falando, olha, essa programação que é um segredo, né, que eu vou botar, assim, eu vou guardar e vou botar no meu balanço, né, eu acho que o Windows vale 3 bilhões de dólares no balanço da Microsoft. Ele falou assim, olha, eu vou fazer uma coisa muito contraintuitiva, que é abrir esse código para o mundo, podendo ser roubado, podendo ser copiado, mas na ideia de que talvez outras pessoas vão falar assim, olha, eu entendo o problema que você está tentando resolver, estou animado com isso e vou contribuir a título de goodwill. Assim, eu estou basicamente fazendo um negócio que eu acho que é legal. E foi exatamente o que aconteceu. E isso criou um mundo novo, onde você tinha essa ideia de comunidades, né, de software que começavam a contribuir numa ideia de software aberto, ou seja, qualquer pessoa podia se apropriar daquele código, né, e faziam isso porque queriam ver o mundo melhor, etc. Então, essa coisa que eu considero meio que um milagre, ela fez uma coisa que, quando projetos como esse passavam uma massa crítica, não tinha nada que a empresa, que o equity podia fazer para concorrer. Né? O Linux, que é o sistema operacional mais bem-sucedido da história da humanidade, embora as pessoas achem o contrário, né? Assim, falam, pô, o Linux deu errado. Não, o Linux está em 94% dos servidores do mundo. O Linux está no celular de vocês. Talvez vocês não saiam disso. O Linux roda o sistema dos satélites que faz essa comunicação possível. O Google ele pode ter bilhões de dólares de R&D, mas chega uma hora que ele fala, eu não consigo competir contra o resto do mundo e ele tem que adotar um Linux. Então, eu só estou falando de open source porque é muito parecido com o mundo do cripto, porque quando você pensa o que acontece no mundo de cá, ele é um mundo open source, mas ele tem uma inovação que nunca foi possível antes, que geralmente são como se dão as grandes disrupções. Né? Elas começam muito piores do que tudo que aconteceu antes, mas elas têm uma ou duas coisas que não eram possíveis antes. E no caso de cripto é o seguinte, é tão simples quanto um processo open source, onde a própria rede, o próprio software consegue pagar ou remunerar essa turma que está tornando ele viável, está melhorando ele. E isso, como eu expliquei antes, assim, é uma coisa muito transformadora, porque basicamente você não depende mais de goodwill, você não depende mais de pessoas querendo, assim, e você tem muito mais projetos do que só, talvez o Linux, talvez o Wikipedia é um deles, é open source, o projeto Genoma é outro deles, né, assim, que passem dessa massa crítica e comecem a resolver problemas que não necessariamente só têm a ver com dinheiro. Então, pensem em cripto simplesmente como uma remuneração de uma rede automatizada, de uma rede autônoma, né, para quem está tornando essa rede possível. E essa remuneração é o ingresso para entrar no show. Né? Quem quiser usar dessa tecnologia tem que comprar de alguém que tem, então você cria um mercado secundário e, portanto, você sobe o valor disso. Falando um pouco de preço, queria perguntar para o Daniel e até voltar um pouco nessa explicação do que é o que a gente chama de mineração e como que é essa produção, né? Tem um evento esse ano de redução da produção, como é que isso também afeta os preços? Então, essa é uma das coisas de um dinheiro novidade que foi inventado por nerd. Né? Nerd tem essa mania de fazer umas analogias diferentes. O que é a mineração? A mineração nada mais é do que o processo de emissão do Bitcoin. Só que para uma moeda nova existir sem um terceiro de confiança, você necessariamente precisaria criar um modelo de incentivo econômico onde players no mundo inteiro, que nunca se falaram, que não se gostam, que
nenhuma relação. Atuem cooperativamente, seguindo a mesma direção. O Bitcoin, ele nasceu em 1984. O paper dele e a evolução, o que nós conhecemos foi de 2009. Mas essa ideia de dinheiro digital não custodiado, ou seja, que não precise de um banco central, começou a ser desenvolvido pela IBM em 1984. Tiveram vários projetos na década de 90, e naquele momento da década de 90, se percebeu que se você queria criar um modelo de emissão descentralizado, você precisaria criar algum modelo de skin on the game, algum modelo onde as partes que estão atuando tenham a perder se atuarem de forma desleal. Né? Porque é tudo em inglês, eu confundo. Então, basicamente, o Satoshi, ele nada mais foi do que um economista que entendia muito de teoria dos jogos. O processo de emissão do Bitcoin ele é criado em cima da ideia de prova de trabalho, Proof of Work. Existem dois modelos de emissão de cripto. Proof of Work, que é o único que deu certo em 10, 11 anos, é o único que foi tentado sido hackear por qualquer empresa e nunca aconteceu. E tem um novo que vão tentar no futuro, chamado Proof of Stake, que é algo bem mais complexo e que até hoje nunca foi testado. O Satoshi criou o Proof of Work, que basicamente diz que se você quiser ser dono do próximo bloco, porque o blockchain nada mais é que cadeia de bloco. E o que é esse bloco? É onde se anotam todas as transações dos bitcoins nos últimos 10 minutos. Por que 10 minutos? Porque existe um bloco a cada 10 minutos. Tudo isso dentro de um software que auto se regula. Então, se você tem muita gente minerando, ou seja, muita gente tentando achar o código, a senha, você aumenta a dificuldade. Então, se você aumenta a dificuldade, você chega num tempo médio de 10 minutos, ajustável a cada 2 semanas. Mas eu falei tudo isso para só explicar que mineração nada mais é do que o processo de emissão. E isso vem ao encontro do que a Camila perguntou na sequência, que é algo muito interessante, que vai gerar momentum e vai gerar narrativa em maio. Porque quando foi desenvolvido o Bitcoin, como ninguém acreditava, ninguém conhecia, tinha zero valor, o Satoshi criou um mecanismo. Satoshi é o fundador, né? A gente não sabe bem quem é, mas o alias, o codinome é Satoshi. Ele desenhou um modelo que, no começo, as pessoas que colocassem o computador em prol da rede iam ganhar 50 bitcoins de recompensa. E ele fez caindo progressivamente. A cada 4 anos, a recompensa cai pela metade. Então, como é que o minerador ganha dinheiro? Ele tenta achar a senha. Quando ele enche a senha, ele tem direito ao Coinbase, que hoje em dia é 12,5 bitcoins, mais as fees de transação do bloco. Ou seja, se ele anotou 1 milhão de transações, cada transação pagou 1 centavo, então ele ganha o reward mais o fee. O prêmio vai diminuir novamente, diminuiu em 2012, diminuiu em 2016, e vai novamente diminuir pela metade agora em maio de 2020, aproximadamente no dia 10 de maio. Não é um número estanque, porque dependendo de quantos mineradores tiverem, tem ajustes no bloco, então vai ser na primeira semana de maio. Hoje é emitido, todo dia, 1.800 bitcoins. Todo dia existem novos 1.800 bitcoins. A partir do dia de 10 de maio até maio de 2024, serão emitidos 900 bitcoins por dia. De maio de 2024 a 2028, 450. Indefinitivamente até 2140, onde vai ser a última vez que vai existir prêmios para os mineradores. Em 2140, acredita-se que vai existir tantas transações e o preço do Bitcoin vai estar tão alto que simplesmente o custo das transações já pagam indefinitivamente o processo. Então, mineração foi algo brilhante, algo extremamente inovador, algo que mistura economia, mistura sociologia, mistura psicologia, que, sem dúvida, foi a grande inovação na descoberta do Bitcoin. É o blockchain em si, essa ideia de internet do valor, mas conseguir montar um sistema que os incentivos façam não se precisar de um banco central. E nisso também se deriva a ideia de safe haven, porque nesses 35 países que eu visitei, fora Estados Unidos, que é dólar, e euro, Europa euro, todos os outros países querem um dinheiro que não seja do seu banco central. Polônia, República Tcheca, Hungria, Romênia, visitei todos esses países. Todos têm um mercado enorme. Porque se aqui no Brasil, os que têm cabelo branco lembram do Collor, em outros países tiveram outros problemas. Então, pessoas de países que não são
os donos do sistema, ou seja, dólar, euro e franco suíço, já vem muito valor na independência do Banco Central. Daniel, eu vou fazer uma pergunta aqui, porque eu estou me sentindo, aquele slide anterior, eu estou no meio, assim, I'm confused. Talvez, eu não sei se vocês estão, mas eu estou. A gente está falando aqui da aplicação do blockchain, o que faz existir esse dinheiro, né, na hora que você está lá montando um bloco e todo mundo tentando adivinhar essa senha, mas qual que é o uso na prática dessa tecnologia, né? Então, eu queria pedir para o Marcelo e o Axel darem um exemplo cada um do que pode mudar a nossa vida com o uso dessa tecnologia. Quer começar, Axel? Um dos grandes use cases que eu vejo aqui é no mundo de remittances. O mundo de remittances hoje é aproximadamente 420 bilhões de dólares que são enviados via os bancos, obviamente, né, de pessoas que saem de seus países subdesenvolvidos, América do Sul, África, vão para os países desenvolvidos e têm que devolver esses recursos para os seus familiares nos seus países de origem. Como que eles fazem isso até então, né? Eles vão para uma Western Union, uma MoneyGram, ou um desses outros, e eles não são bancarizados. Então, tem agentes que vão até eles. Até um exemplo, eu estudei em Boston 4 anos, e lá o entregador de pizza era brasileiro, a maioria deles, ou venezuelano. E esses caras não têm conta de banco lá no Bank Boston, ou no Citibank, ou qualquer outro banco nos Estados Unidos. Então, os agentes vão até eles pegam o que eles coletam ao longo do mês e vão para a Western Union e transferem para os seus países de origem. O que custa deles? Então, o cara economizou $1.000 no mês. Quando ele passa por esses agentes financeiros, eles cobram, dependendo do país que vai, de 15% a 20%. E isso demora, geralmente, 1 semana. Nos melhores casos, se vai para a África, vai ser 2 semanas. Então, aqui você tem um dinheiro que você pode fazer. Nós fazemos isso com uma das nossas investidas. A gente faz essa transação com o Bitcoin cobrando 1% instantaneamente. Então, ao invés de chegar no final na família que mais precisa, os seus $800, ele vai receber no mesmo dia lá $990. Assim, é uma transferência de valor para nós aqui. Não temos hoje, não necessitamos do Bitcoin ou de algumas outras criptos, acho que até sim, mas esses desbancarizados, que são 3,5 bilhões de pessoas no mundo, tem um use case aqui gigantesco. Esse é um deles, mas tem diversos outros. Então, tem uma coisa bastante disruptiva aqui. Eu gosto de dar, de novo, só para contrabalancear, assim, eu gosto de dar sempre um exemplo que não tem a ver necessariamente com dinheiro, para justamente trabalhar um pouco a cabeça de vocês para pensar um pouco que isso é um conceito mais geral, uma transformação, assim, um pouco como a internet fez com a gente. Eu gosto muito de dar o exemplo do Brave Browser. Alguém já ouviu falar do Brave? Por favor, levanta a mão se alguém já ouviu falar. Então, Brave hoje, geralmente isso impressiona as pessoas, mas é o browser que mais cresce hoje no Android, assim, no mundo. E é um browser em blockchain. Ele usa uma blockchain chamada Basic Attention Token. E o que esse browser tem de diferente é que, basicamente, ele inverte um pouco a ideia de modelo de negócio do browser. O browser, embora, enfim, ele seja de graça, né, todos que a gente usa, Chrome, Safari, Internet Explorer, ele tem um modelo de negócio super bem sucedido por trás. Na verdade, vocês não estão recebendo nada de graça, vocês estão pagando o uso desse browser com dado de vocês. Então, o browser ele recebe, ele tem cookies, ele entende o que você faz na internet, e com isso ele consegue direcionar uma série de coisas para você, e isso tem valor no mercado. Então, o que o Brave Browser faz de muito diferente é que ele é um browser que ele vem completamente fechado. Nada sai dele, mas ele te oferece a opção. Ele fala assim, olha, você quer que eu me porte como um browser normal? Aperta esse botão aqui. E aí, nesse momento que ele aperta esse botão, em vez dele estar remunerando o Google, que é dono do Chrome, da Apple, que é dono do Safari, ele está remunerando você em blockchain. Então, na verdade, é o seguinte, a Basic Attention Token, que é o nome da blockchain ligada a esse browser, ela, na verdade, está remunerando o que a gente chama dos seus eyeballs, assim, sua atenção. Então, quanto mais atenção você fazendo simplesmente o que você faz no dia a dia, você recebe um pagamento por isso, em cripto, que este mesmo pagamento que você recebeu é o que alguém que quiser fazer alguma propaganda, direcionar alguma propaganda para você, que normalmente esse cara teria que falar com o Google, ele tem que comprar esses ativos, criando um mercado secundário, e entrar na plataforma e fazer essa publicação direcionando para os eyeballs que estão interessados nesse tipo de propaganda. Então, meu ponto é o seguinte, hoje você tem aplicações como essa,
que basicamente ela não está matando ninguém senão o próprio Google, né? Ela está tirando o intermediário, que é, eu acho, a grande tônica de blockchain, e ligando você e te remunerando, uma coisa muito mais interessante, você diretamente com quem você está conversando, muitas vezes sem saber. Deixa eu só falar 2 utilities, eu adoro. Eu adoro bom negócio. Então, dica para vocês. Compra nas Amazon, entra num site chamado Purse. Ele é um site que ele compra vale presente da Amazon, por exemplo, a pessoa recebeu de Natal, mas não vai usar. Então ela leiloa. Ah, quero comprar um livro, ele custa $60. Você manda o Bitcoin para ter margem, fala, olha, eu pago 30, 40. Consigo mais ou menos compras na Amazon com 30% de desconto, fora não pagar os 6,5% de OF, fora não pagar taxa de conversão. Então, 40% de desconto a 30%. Good business. Outra utilidade que eu gosto muito é para viagem internacional, e essa é democrática. Porque algumas de pessoas daqui, muitas do que estão nesse evento, têm dinheiro fora, cartão internacional, não paga IOF. E quando manda, paga 1 de IOF. Pessoas classe média pagam 6,5%. Se você comprar um Bitcoin no Brasil, jogar na Bolsa de Futuro, travar em dólar 1 por 1, você pode já sair pelo mundo inteiro em caixa eletrônico, sacando Bitcoin, destravando a posição da Bolsa de Futuro. Você não vai pagar 6,5% de IOF, não vai pagar a taxa de conversão da moeda, você vai ter 9%, 10% de desconto em qualquer viagem internacional que você for, principalmente se você for para a Inglaterra, Suíça, Austrália ou Singapura. Existe um site que chama Coin ATM Radar. Quando eu comecei a olhar ele, eram 1.000 caixas eletrônicos no mundo em 2017, hoje são 5.500. Então, são 2 casos que eu acho que dão boas economias e bem claro no dia a dia para qualquer pessoa. Vamos falar um pouquinho de o regulatório aqui, evolução jurídica. Axel, eu queria entender como é que evoluiu aqui no Brasil a questão regulatória e jurídica do Bitcoin. Perfeito. Vou passar aqui um slide aqui, que era sobre um pouco de mineração, que é um pouco em cima, que muita gente tinha medo que a mineração era toda na China. Ainda é considerada na China e muita gente fala que muita energia é gasta, né? Mas a grande parte da energia é renovável. Então, mas aqui era um ponto só para mostrar que os nodes hoje estão nos países desenvolvidos, não tudo na China, que eu acho que também é importante. Mas voltando para a sua pergunta, Camila, esse mapa aqui acho que dá uma boa foto do mundo, e eu vou entrar um pouco mais no Brasil. O que está vermelho são basicamente os países mais fechados, os países que não gostam, em geral, estão querendo meio que não deixar ou dificultar que esse ecossistema cresça. Então, você vê China, Venezuela, Equador, Bolívia e alguns outros aí. São países de economia fechada, então eles têm suas preocupações. Os mais verdes são os mais favoráveis. Eu acho que o mais emblemático é o Japão. O Japão, em 1º de abril de 2017, ele anunciou, no caso especificamente o Bitcoin, como medium of exchange, né? Uma forma de pagamento no Japão. Naquela época, eu acho que valia mais ou menos $1.000. Esse foi, para mim, o grande trigger, que foi o primeiro país desenvolvido a aceitar esse novo ativo como uma moeda. É uma experiência muito interessante para um país que tem taxa de juros negativa já praticando há vários anos. Aí, no meio do caminho, tem vários outros. Assim, a Austrália é muito favorável, Suíça, como o Daniel mesmo falou, tem Crypto Valley, lá em Zug, um cantão ao norte de Zurique, é um dos super favoráveis, onde vários dos ICOs que foram lançados foram desenvolvidos lá. Brasil, aí, os amarelos, laranjas, não vou entrar em cada um, mas são já no meio do caminho. Como o Brasil, os reguladores no Brasil veem isso? O Banco Central não reconhece como moeda, a CVM não reconhece como ativo financeiro, e a Receita recolhe impostos com qualquer venda que você faça. No final, isso já desde 2013 a Receita se pronunciou. E no final, em agosto de 2019, saiu a instrução 1888, se não me falha a memória, onde qualquer transação acima de R$30 mil mês, você tem que declarar ela mês a mês, se é um swap, se é uma compra, uma venda, uma troca de Ether por EOS ou Ether por qualquer outra coisa, você tem que pagar ou declarar se você obteve, declarar e se tiver um ganho, pagar o DARF no mês seguinte, como a gente já está acostumado a fazer em bolsa, 15% sobre ganho de capital. Então, acho que os 3 principais órgãos aqui estão em cima e estão olhando. A CVM, em 2018, quando nós lançamos o fundo, ela soltou um ofício em janeiro,
pedindo para o mercado dar uma esperada, e depois em setembro se manifestou de novo. E nós não tivemos que mudar nada no nosso regulamento naquele momento, que nós já tínhamos adicionado 17 fatores de riscos adicionais nesse ecossistema, porque é uma coisa muito diferente. Mas as principais preocupações que ela tinha na época é que você operasse com corretoras que fazem KYC, então só operamos com as corretoras Europa e Estados Unidos, os grandes players, que você tinha um auditor de confiança, que sabia, tinha as APIs, podia fazer todo o acho que era bom você explicar exatamente isso, porque assim, o que a CVM permite, né? Assim, você pode ter um fundo, como é que é isso, que eu acho que é até dar um passo atrás do que vocês, Perfeito. como BLP, acabaram fazendo. Perfeito. Então, quando a gente consultou os advogados lá em 2017, no meio da euforia dos mercados, a gente sabia que não é um ativo imobiliário reconhecido pela CVM, então não dá para montar um fundo no Brasil diretamente para operar os ativos. Então, a estrutura que Hashtags e nós fizemos, nós montamos uma estrutura offshore, um fundo offshore, e os FIDs locais que se alimentam nas devidas proporções da instrução 555, fundos varejo até 20%, pode investir até 20% no exterior, os qualificados até 40% e os profissionais até 100%. Então, toda a operação é feita no exterior e os FIDs, nas suas devidas proporções, fazem investimentos lá fora. E a preocupação da CVM era realmente que essa parte lá fora era feita com muito cuidado, a precificação dos ativos, os ativos menos líquidos, a liquidez dos grandes protocolos é gigante, é 20, 30 bilhões de dólares por dia. Se você vê os top 10, o top 20, agora tem 3.500 tokens hoje, ou criptoativos, e nem todos eles têm essa liquidez abundante. Então, era mais essas preocupações que a CVM tinha, e hoje em dia ela vê que está funcionando, e nenhum de nós tivemos nenhum problema, os fundos estão todos abertos e a vida segue. Eu gosto de mencionar assim, que a maioria das pessoas não sabem, e até eu acho que é uma característica desse mercado, existe uma simetria de informação que ela é assim, assustadora, assim, que eu acho que nos próximos anos ela vai fechar e isso deve criar algum nível de valorização. Mas quando você olha o que está acontecendo hoje, a área da SEC de cripto ela é maior do que a área de equities. A maioria das pessoas não sabem disso. A Alemanha, desde o 1º de janeiro desse ano, todos os bancos alemães podem literalmente negociar e fazer custódia de criptoativos. Na Alemanha, não estamos falando de uma economia pequena, assim, estamos falando da maior economia da Europa. Eu adoro o caso do Japão, que o Japão, em 2014, a maior bolsa até então, na época de cripto, de Bitcoin, 80% do volume da época tradava nessa bolsa, chamada Mt. Gox, ela quebrou em Tóquio. Foi hackeada e quebrou. Essa foi uma das mortes do Bitcoin. Né? Tem até um infográfico muito bom de 52 mortes do Bitcoin. Né? Agora morreu, não, agora não. Enfim, essa foi uma das mortes, assim, e que aparentemente ele sobreviveu. Mas justamente porque quebrou em Tóquio e tinha gente na rua, tinha gente na porta, protestos, os reguladores tiveram que parar e entender esse negócio. E o Japão é um dos lugares mais evoluídos de regulação em cripto, justamente porque eles se deram tempo, eles se permitiram entender do que se tratava esse negócio e viram que esse negócio não era o demônio, era uma coisa, pelo contrário, assim, era uma disrupção tecnológica que criava valor à beça. Então, o Japão, que era um lugar muito refratário a cripto, virou um lugar extremamente pró e proativo na regulação de cripto. É muito legal isso. Um exemplo do Japão, eu tive ano passado também, era fã do Jasper, tive que ir lá visitar. É impressionante. Eu comprei um Godiva, uma barrinha, de $1 com Bitcoin. Porque lá eu acho que são 2 ou 3 grandes empresas que dominam absolutamente tudo. Então, essas empresas... assim, primeiro eu falei, não acredito, compro qualquer coisa, vou comprar $1 só para ver se dá. Eu não uso Bitcoin para compra, eu guardo. Mas só naquele caso eu quis comprar um chocolate Godiva de $1, na hora. Fui entrar, falei, pô, aquelas lojas japonesas gigantes, 15 andares... coisa de casa, falei que eu estava com a patroa, falei, pô, vamos olhar aí os eletrodomésticos, tem umas coisas loucas aí no Japão. Entrei no elevador, aqui aceita Bitcoin. Quer dizer, no Japão, é dinheiro literalmente. Vários cantões da Suíça, você pode pagar o imposto com cripto. Assim, dá uma olhada, assim, é sensacional. E a gente vê que todos os dias tem umas centenas de moedas que estão sendo criadas, né? Como que essas moedas se relacionam, como a tecnologia dessas moedas se relacionam, e existe alguma possibilidade dos bancos, de repente, criarem uma moeda dos bancos que faça o Bitcoin perder o valor? Então, eu tenho justamente essa visão que eu considero cripto maior do que a ideia de dinheiro. Eu considero a ideia de
do Bitcoin tradicional, que começou com a ideia do dinheiro, foi até mais para o ouro digital. Eu considero isso mais um caso de uso a longo prazo, que vai ser um deles, hoje, sem dúvida, é o maior, mais do que realmente a história toda, né? Essas milhões de criptomoedas, e para dizer a verdade, a grande maioria delas assim, são fumaça, que não vale atenção, mas de milhões de moedas sobram algumas que têm alguma visão boa, com times muito bons, com sócios muito sérios, assim. Então, eu acho que essas moedas, ou essas blockchains, essas redes, elas estão resolvendo problemas diferentes, né? Então, eu acho que a Bitcoin, que é mais conhecida hoje, ela realmente tenta resolver a questão de meio de pagamento. Ela começou tentando resolver a questão de meio de pagamento, ela foi para um caminho, nesse momento da história, mais de como reserva de valor, mas eventualmente volta. O Ethereum, absolutamente nada tem a ver com isso. O Ethereum, talvez a melhor imagem é pensar que ele é talvez um Visual Basic do mundo blockchain, né? Então, se você quiser fazer um programa para computador, você vai usar Visual Basic, C++ ou alguma outra linguagem. Se você quiser fazer uma blockchain, você pode usar Ethereum. E você tem tantas quantas redes resolvendo problemas completamente diferentes. Eu costumo dizer o seguinte, as pessoas perguntam, quantas moedas vão existir? Quantas moedas podem existir? Eu acho que essa é uma pergunta muito análoga, muito parecida com quantas empresas podem existir, quantos problemas existem para resolver, quantas tecnologias podem existir. São coisas completamente diferentes. O que a Apple está resolvendo é completamente diferente da ExxonMobil está resolvendo, né? E aí você me pergunta se bancos centrais podem matar o Bitcoin, bancos em geral, né, podem matar o Bitcoin com uma nova moeda. Eu acho que a discussão não é se o banco vai matar o Bitcoin ou não, porque eu acho que são coisas diferentes. Eu acho que se a moeda fiduciária vai matar, né, o que a gente chama de sound money, Bitcoin é uma proposta disso, com uma versão tecnológica, né? Eu acho que essa é uma discussão gigantesca. Assim, se você pergunta a minha opinião, assim, eu acho que a algum prazo, não. No curto prazo, talvez nem um banco, mas pode ser até um Facebook, quer dizer, se apropriar da forma de cripto, né, assim, justamente para você encapsular uma moeda fiduciária e usar dessa forma para você cruzar fronteiras, para você ganhar produtividade, para você democratizar a ideia de dinheiro, isso é possível. A longo prazo, se moeda fiduciária assim, vai continuar sendo a moeda do mundo, historicamente falhou. 98,2% das moedas fiduciárias não existem mais. É porque geralmente elas duram 300, 400 anos as boas, e é mais tempo do que a gente vive. Mas isso aí é super polêmico. Não me considero um libertário. Assim, pelo contrário, a gente está no papel de fazer justamente contar a história do mercado financeiro, contar a história da tecnologia e tentar só separar o joio do trigo. Só para aproveitar aqui o tempo, a gente está com um tempo curto, queria pedir para o Axel responder essa. A gente viu o Bitcoin aí bater 20 mil dólares, né? E se eu não estou errada, aqui a gente começou o ano lá na casa dos 6.900 dólares, agora a gente está 9.300 dólares, né, no final do primeiro mês. Na tua visão, a gente volta a bater os 20 de dólar? O que você espera para esse ano? E aí eu queria aproveitar para rapidamente você falar qual que é a estratégia da BLP e, Marcelo, depois você falar a estratégia da Hashdex. Claramente veio um excesso de otimismo no final de 2018. Foi uma bolha? Não vou responder de duas formas. Bem, as bolhas, uma bolha quando ela estoura, geralmente ela não volta, né? Ou é uma grande correção ou ela não volta. Então, os dois grandes exemplos que a gente tem na história as tulipas na Holanda, né? Durou 3 anos lá ao redor de 1.600. Foram 3 anos de euforia, depois viram que não tinha uma função de utilidade de carregar aqueles bulbos de tulipas maravilhosos, porque em pouco tempo apodrecia e não dava em nada. Foi uma bolha e morreu, né? 3 anos morreu. Teve o South Sea Bubble também, onde os ingleses queriam fazer transações com a América do Sul, só que os espanhóis controlavam a América do Sul também. As ações subiram e despencaram. Isso foi ao redor de 1800. O Bitcoin já passou por várias correções, né? Quando ele veio de 30 para 2 dólares, ninguém falava que era bolha. Quando ele veio de 1.100 para 100 dólares, nunca falaram que era uma bolha. Quando ele veio de 20 mil para 3 mil, falaram que era uma bolha. Acho que por quê? Acho que aí nós temos que agradecer um banqueiro americano, Jamie Dimon, que a maioria de vocês deve conhecer. Quando ele falou, em meados de 2017, ele deu a maior verba de marketing para que esse negócio chegasse na mídia, né? Que as pessoas começassem a se interessar, davam os Google searches para entender o que era esse bicho que estava começando a crescer. Então, voltando, desculpa dar uma volta meio longa, mas
Eu acho que houve uma bolha de ICOs. Né? Olha essa foto, né? 28 bilhões de dólares foram levantados. Como o Marcelo falou, acho que aqui provavelmente 99% vai virar pó. Mas se 1% dá certo, né? Se nem precisa ser 1%, é igualzinho a .com em 2001. Né? Nós tínhamos Alta Vista, veio a Google, Alta Vista, ninguém mais sabe, não sei quem usou, mas não existe mais. Mas Google está aí. Teve o Orkut, também não está mais aí, mas tem o Facebook. Né? Aqui é a mesma coisa, acho que muita coisa vai para o saco, não vai valer nada, é pó, mas algumas coisas podem ter algum grande valor. Agora vamos comparar esta... Ups. Se isso aqui tem cara de bolha, é muito interessante, né? Estamos 11 anos de história e só isso aqui tira os extremos, né? Tira o 20 mil. Mas se você vê isso é uma tendência curiosa. Cada ano, fora 2015, higher lows, né? Isso não está com cara de bolha para mim. Está com cara que só está o começo. A gente está aqui na era do, acho que eu vejo onde a gente está hoje é pré-browser, né? Era antes do pipipipi. Então, muita coisa vai acontecer e acho que teremos alguns vencedores. Pode ser que seja um store value, pode ser que vai ser uma moeda, vai ser um protocolo para smart contracts, essas outras funções de utilidades que o Marcelo bem explicou aqui. Então, nós na BLP queremos surfar esse ecossistema, acreditar que daqui 5, 10, 15, 20 anos teremos alguns grandes protocolos que vão dar muito certo, e aqui é o início, fazemos de uma forma diversificada, porque se soubermos que é o Bitcoin que vai dar certo, ou é o Ethereum que vai dar certo, ou é o Ripple que vai dar certo, ou qualquer outro, vamos lá e comprar esse. A gente não sabe. Então, a gente cria um portfólio que segue um benchmark lá fora, da Bloomberg Galaxy Crypto Index. Foi montar eles lançaram esse índice no meio de 2018, e nós tentamos outperformar esse índice escolhendo os melhores cavalos, basicamente colocando 80% do fundo dentro das 10 maiores por market cap e até 20% em cavalos menores, que ainda não tem, que tem um poder de multiplicação, se derem certo, bem maior. E assim a gente tenta navegar esse ecossistema 24, 7, 3, 65, porque é um mercado que nunca fecha. Bom, a Hashdex é uma empresa que a gente fala que é venture-backed, né? Então a gente tem entre nossos sócios alguns dos fundos mais tradicionais do Vale do Silício, de Venture Capital, e a nossa missão basicamente é prover acesso de alto nível para o mundo de criptomoedas para longo prazo, né? Para investidores de longo prazo. A gente, justamente por não saber quem são os ganhadores dessa corrida, a gente resolveu ter um approach hoje que é muito difundido, que é a ideia de índice, e a gente criou um dos primeiros índices do mercado, de realmente representação de mercado de longo prazo. Vocês até conseguem incluir no iPhone de vocês, se vocês quiserem, se vocês abrirem aquele programinha de ações do seu iPhone, vocês conseguem escrever Hashdex ou HDAI, que é o nome do nosso índice, e vocês conseguem seguir. Então, a gente cria esse índice, a gente é um index provider e a gente também é um asset manager. Tudo que a gente faz é absolutamente regulado, tudo que a gente faz é absolutamente seguro e criando produtos simples que o mercado financeiro já está acostumado a comprar. Hoje a gente é regulado no Brasil, nos Estados Unidos e em Cayman. A gente tem um fundo offshore para investidores estrangeiros que hoje é o fundo mais líquido, com a melhor liquidez do mercado do mundo, mais barato do mundo e com a melhor governança. E no Brasil a gente também tem 3 sabores de produtos diferentes hoje, que um é destinado a investidores gerais, um para investidores qualificados e outro para investidores profissionais, que basicamente é um feeder puro desse nosso fundo de índice que visa replicar esse índice. A gente simplesmente acha que tem uma chance enorme que esse negócio crie valor para frente e hoje o mercado não tem de verdade uma forma, talvez do jeito certo, mas parecido com o mercado financeiro de ganhar acesso a isso. É isso que a gente resolve, tanto conteúdo quanto forma. Boa. Gente, queria agradecer a presença de vocês. Esse tema é um tema super complexo e talvez eu tenha não sido capaz de explicar direito para vocês. Esse ano eu me propus a criar um canal de YouTube para difundir tudo que eu aprendi como trader nesses últimos 4 anos. E como eu sou um trader de fundamento de evento, eu fiz mais de 30 vídeos explicando o ativo, não é call de preço, não é tá acima, tá barato, é explicando o ativo, explicando as oportunidades. Quem tiver interesse, coloca no YouTube Daniel Duarte Bitcoin, que você vai aparecer minha cara. É um convite que lá está bem mais explicado, com calma, vídeos curtos de 4, 5 minutos. Convidaria vocês. E já que está acabando, eu gostaria de mais uma vez ressaltar o
trabalho desses dois. Eu sou investidor, eu sou trader, eu vou botar dinheiro com eles para me diversificar e também para incentivar que pessoas abram fundos no Brasil, para que o varejo brasileiro também possa ter acesso a bons produtos. Eu acho que esses caras são verdadeiros heróis. Obrigada, Daniel. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Axel. Obrigada, gente.